Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Destino é destino. É assim que eu começo a minha história. Porque eu achei que eu viveria em São Paulo a minha vida inteirinha. Parecia que a minha vida estava definida e ponto final. Eu viveria aqui para sempre. Mas a vida surpreende, como surpreende. Passa por tantas mudanças. Na época, eu tinha 23 anos. E eu já estava terminando a minha faculdade de letras, quando fui assistir aquela palestra. Era uma professora falando sobre um projeto ligado a uma ONG, que no ano seguinte queria levar a educação, a alfabetização, às crianças carentes do norte brasileiro. Ela falava das dificuldades da missão, uma vez que era muito difícil recrutar, convencendo jovens formando os estudantes para a missão. Era muito difícil convencê-los a irem para longínquas terras do norte e ensinar as crianças em troca de um ganho, na época, de R$800. Era muito pouco, era quase nada. Era praticamente uma ajuda de custo, R$800. Até aquela data, eu tinha uma vida totalmente tranquila e acomodada. Eu morava com os meus pais há 23 anos. Eu ainda não havia trabalhado assim para valer. A minha vida até ali era estudar, ir a shopping, cinema, passear, pesquisar, restaurante. De repente, vendo aquela palestra, eu me senti tentada, vendo aquela imagem daquela gente carente do norte brasileiro. Eu me senti tentada a fazer o que era mais difícil. Então eu procurei a professora Damares e expus o meu interesse de atendê-la no seu chamado. Da minha faculdade de 2.000 alunos, 5 se interessaram. E a professora Damares nos olhou até com uma certa desconfiança. Sabia pela própria experiência que até partimos para o campo. Isso ainda tinha um pouquinho mais de um ano. Ainda muita gente poderia desistir. E dito e feito, dos 5 que se apresentaram, dispostos a irem, só 2 embarcaram com destino a Santarém, lá no Pará. Adivinha quais foram os 2? Eu e um rapaz de nome Benedito. Lá a professora Damares nos recebeu, mais uma vez falou da importância do nosso trabalho, nos cumprimentou, nos parabenizou de antemão e falou para a cidade para onde iríamos. Se eu disser o nome da cidade, vocês vão rir, porque foi a minha reação na hora. Onças. Como que é a cidade? Isso, Onças. Isso mesmo. Eu ia sair de São Paulo, a metrópole, e fui para uma cidade chamada Onças, no estado do Pará. Eu nem preciso dizer das imensas dificuldades daqueles primeiros dias na minha sala de aula, onde eu ensinava 30 crianças carentes. As dificuldades eram imensas, mas gozado, estava no meu sangue a coisa da professora, e aquilo me cativou. Eu fui descobrindo com o trabalho prático que eu nasci para fazer aquilo, ensinar.
ser professora. E não era só ensinar as letras, a leitura, como diz o pessoal de lá. Era também educar aquelas crianças, falar para elas sobre coisas que elas jamais tinham escutado falar. Até hábitos de higiene, a importância de se escovar os dentes todos os dias. Tinha o dia que eu tirava na sala de aula para cortar as unhas. Era importante ensiná-las que cortar as unhas faz parte da higiene. Sabe, coisas básicas. Eu ensinava a escovação dos dentes. Fio dental, que era tão importante, eu nem podia falar porque não existia, gente, não existia para aquelas bandas. Sim, existiram dificuldades inúmeras, mas também havia uma realização pessoal da minha parte. Era maravilhoso sentir que aquela gente crescia, progredia com o que eu ensinava. Aquelas crianças, de fato, eu podia observar de perto que elas melhoravam um pouquinho a cada dia. Eu ganhava pouco, na verdade eu ganhava quase nada. Meus pais, para que vocês tivessem uma ideia, R$800 como ajuda de custo não era nada. Meus pais me mandavam dinheiro de São Paulo para eu completar o montante necessário para eu viver, porque não dava para eu viver. Meus pais também me telefonavam e me pediam para voltar. Ô Glaucio, chega. Glaucio, volta, Glaucio. Você já foi, você já viveu sua aventura. Estamos morrendo de saudade de você. Chega, Glaucia. É a tua mãe que está te pedindo. Mãe, mas eu estou ganhando gosto pelo que eu faço. A senhora não sabe como isso é enriquecedor para mim. E eu volto para São Paulo, sim, mas eu tenho essa missão a cumprir, sabe, mãe? Eu sinto, mãe, que eu preciso completar a minha missão. E eu tinha aquela missão pela frente. Naquele dia, na sala de aula, eu senti de repente a falta da minha aluna mais aplicada, a Fabiana. A Fabiana, ela era uma aluna aplicadíssima, daquelas que cumpria direitinho os afazeres de casa, que sabia direitinho tudo que eu perguntava para ela. A gente observava aquele interesse. Ela não perdia um dia de aula. E olha que ela enfrentava 6 quilômetros de uma fazenda até a escola em Onças. E não pensa que era por estrada, não. Ela vinha pelo chamado carreador. Quando eu não vi a Fabiana na sala de aula, eu quis logo saber o motivo. E um dos pais dos alunos, que veio apanhar uma criança na saída, me informou que ela estava com uma forte febre e que a suspeita era de febre amarela. Nossa, eu fiquei muito preocupada com a Fabiana. Sabia dos poucos recursos da família. Falei então com a professora-chefe, a Damares, e ela me arrumou um Fuca, ou um Fusca, como a gente fala de fato em São Paulo, eles não falam assim, é Fuca, que me levou até mais ou menos nas proximidades do carreador, porque era assim, ela me levava até mais ou menos a boca do carreador eu tinha quilômetros a enfrentar a pé. E eu cheguei lá, na casa da Fabiana. Ao chegar lá é que eu pude comprovar de perto a gravidade da doença. Uma febre de 39,5 graus. Fabiana quase desfalecida naquele calorão e ainda coberta com uma espécie de uma rede. Eles jogaram uma espécie de uma rede cobrindo a menina, de tanto que ela batia o queixo e tremia com aquele calorão todo de, 40 graus. Aquilo calou fundo no meu coração. Eu não ia deixar aquela menina morrer às mínguas, daquele jeito, daquela forma. Eu entendi que talvez por isso eu estivesse ali. Aquela era a missão, sabe? Sabe quando você começa a entender que aquela é que era a missão? Isso mesmo. Eu enfiei na cabeça que eu havia aceito esse desafio para salvar a vida daquela menina. Por que não? Ela tinha 10 anos de idade. Era muito cedo para ela morrer.
voltei para Onças, falei com a professora Damares que ela precisava me dar uma mão, me oferecer algum tipo de ajuda para poder ajudar a Fabiana. Eu tinha que levar aquela criança para um lugar com mais recursos. Pensei logo na capital. Eu tinha que levá-la para Belém. A distância era imensa e não poderia ser de carro, porque lá, você sabe, é água para tudo que é lado e cada vez menos estrada. Teria que ser barco ou teria que ser avião. E foi a primeira vez que eu escutei falar do Ricardo. A professora Damares conhecia o Ricardo. Ele era piloto, ele trabalhava com o próprio avião dele, fazendo transportes ali pela região. Segundo ela, era um rapaz, o Ricardo, de um ótimo coração, e quem sabe ele, Ricardo, pudesse nos ajudar. Mais do que depressa, eu entrei em contato com o Ricardo, primeiro pelo telefone indicado. E o próprio Ricardo, depois de umas 3 tentativas da minha parte, conseguiu me atender. E a empatia foi absoluta e total. Já por telefone, nós nos entendemos muito bem. Além de eu ter achado ele muito simpático falando ao telefone, e ele parece que também me achou da mesma forma. Ele atenderia meu pedido, daria um jeito de pousar com o seu pequeno avião em Onças, e de lá nós partiríamos para Belém, levando conosco a Fabiana. 11 horas da manhã, do horário combinado, eu já tinha ido buscar cedo a Fabiana com aquela pessoa do Fuca. Obviamente que o trajeto do carreador, o pai dela ajudou trazendo-a no colo até o Fusca, porque eu não conseguia passar por um carreador daquele trazendo a menina no colo. Então, um trecho a pé vencido, colocamos ela dentro do Fusca e aí voltamos para Onças. E às 11 horas da manhã, lá estava o Ricardo com seu pequeno avião já esperando. Colocamos a Fabiana dentro do avião, numa espécie de uma maca, porque a menina não tinha condição de ficar de pé de tanta febre. E apesar do calorão, aquele frio que ela sentia. Mas quando eu ouvi o ronco daquele motor do avião do Fabiano sendo ligado, preparado para a decolagem, eu fui junto. Quando ele ganhou assim o céu, era como que se nos sentíamos. Eu me senti, pelo menos ao lado dele, ao lado de um anjo, para ajudar a me salvar a vida daquela menina Fabiana. O poeirão do campo de aviação, que não era aeroporto, era uma pista de poeira de terra batida. O poeirão foi ficando para trás. Ele levantou o voo e quando pousamos, já pousamos em Belém. Durante um trecho da viagem lá em cima, quando eu pude me tranquilizar, só eu, ele e a Fabiana no avião. Só nós 3. Até porque o avião tinha capacidade para no máximo 4. Eu comecei a observar o Ricardo. Ele não era um homem lindo, não. Mas ele tinha uma presença máscula, uns olhos negros, penetrantes, um sorriso extremamente cativante. A gente foi conversando. Quando chegamos a Belém, ele me ajudou a descer a Fabiana. Ela praticamente estava desmaiada de tanta febre. De lá, uma ambulância que a professora Damares conseguiu transportou a mim e a Fabiana
até o hospital. Íamos só os dois, mas o Ricardo fez questão, ele pediu por um motorista da ambulância e foi junto. Fez questão de nos acompanhar. Inclusive, me ajudou até lá no hospital, na internação da menina. Ele conhecia lá alguém da direção do hospital. Os médicos que atenderam a Fabiana puderam comprovar a gravidade do seu estado. Estava grave. Tanto que ela teve que ser conduzida à UTI. Eu havia me apegado tanto à menina que eu não queria voltar para Onças sem ter notícias melhores a respeito do seu estado de saúde. Fiquei num pequeno hotel, por minha conta, diga-se de passagem, tá? Tudo isso era do bolso da gente. Pra você ter uma ideia, eu ganhava R$800 de ajuda de custo. Fiquei num pequeno hotel do meu bolso, por minha conta, onde também, inclusive, o Ricardo me ajudou a me hospedar. Depois ele teve que partir, porque ele tinha uma agenda a cumprir com o seu avião, ele não parava com o avião dele. E naquela noite, depois sozinha no hotel, já em Belém, eu fiquei pensando em tudo o que estava me acontecendo. Claro, pensei na Fabiana, mas pensei também, principalmente no Ricardo, o piloto que eu acabara de conhecer. E me fazia muito bem pensar nele, sabe, fazia muito bem para mim pensar no Ricardo. Eu, já agora com 24 anos, nada assim de grande, de especial tinha acontecido na minha vida amorosa. Tinha tido meus namorados, eu não era nenhuma santinha, mas para valer mesmo, ainda não tinha acontecido nada especial, nada tão forte. Mas agora, sei lá, eu estava sentindo algo diferente por aquele piloto que eu acabara de conhecer, o Ricardo. E aqui cabe uma pergunta: será que eu havia saído de São Paulo, aceitado um desafio de uma ONG, de um projeto? Eu tinha me transferido para Onças, no estado do Pará, para conhecer o amor da minha vida? Pergunto: será? E qual será a resposta? Fui ficando em Belém. Eu precisava acompanhar um pouquinho a vida da menina. Enquanto isso, a professora Damares tomava conta também da minha sala de aula. Foi assim a divisão que nós fizemos. 5 dias depois de eu estar em Belém, eu tive uma grande notícia. Fabiana deixou a UTI e foi para o quarto. O médico responsável pela equipe que cuidava dela falou do meu acerto em ter feito tudo que eu fiz. Se um dia mais se passasse sem que Fabiana tivesse aquele atendimento médico, ela estaria morta. De fato, ele confirma a febre amarela, mas já caminhando mais para o seu final. E justamente por isso, ela deveria ainda ficar internada, ainda por muito tempo, por muitos dias. O médico me explica que o fígado, num caso assim, ele corre o risco de se desmanchar com a febre amarela. Se a pessoa não se mantiver em repouso, e depois ela precisa repor líquidos e sangue, olha, pelo menos 1 mês a Fabiana deveria ficar internada. Pelo menos 1 mês. Mas não deixava de ser uma boa notícia. E não foi a única boa notícia. Ricardo voltou para saber da Fabiana, mas voltou também especialmente para me ver. Foi com tanta felicidade que eu vi ele chegando na recepção daquele hotel. Naquele dia, ele me levou num restaurante em Belém para eu conhecer o prato mais típico de lá, o prato no tucupi. Ele me explicou que tucupi
é um líquido que é extraído da mandioca brava, a venenosa. É venenoso o prato. Por isso, ele tem que descansar depois de cozido para eliminar o veneno. Só com muita técnica. Apurada técnica é que a pessoa deve fazer esse prato. E só então ele se transforma naquela delícia comestível. Falou mais. Explicou, eu me interessei sobre a aviação. Ele me explicou sobre o seu avião. Era um sertanejo 1977, eu achei muito velho. Falou, não, o avião, pouco importa o ano de fabricação dele. A coisa mais importante numa aeronave são as manutenções, as reposições de peças. Na verdade, uma aeronave, ela sempre se mantém nova quando você periodicamente, na data corretíssima, de preferência até com uns dias de antecedência, faça troca, reposição de peças. O que importa é isso. E do meu eu cuido, porque afinal de contas é o meu que está ali, né? Eu ri com ele. Ri. Era a coisa mais fácil ao lado do Ricardo. Ele tinha esse potencial de me fazer rir. E, de acordo com o que ele ganhava a vida dele, me contou das aventuras vividas naqueles sertões. Contou que ele decolava de um campo tão pequeno. Oh, escuta essa, que tem muita gente que talvez não saiba dessa técnica. E só piloto de pequenos campos de aviação, de pequenas pistas, só esses pilotos é que sabem. Ele contou que ele decolava de uma pista tão pequena que o pessoal amarrava o avião dele com corda numa árvore. Escuta bem. Havia uma árvore grossa, de tronco bem grosso. Então eles amarravam o avião naquela árvore. E aí ele entrava no avião e ele ia dando aceleração no motor. Aceleração no motor. Aceleração no motor. Até que o motor ficava em ponto de decolagem. Quando o motor atingia na aceleração o ponto de decolagem, porque ele não teria espaço na pista para conseguir. Essa aceleração ele só conseguia com o avião preso à árvore com aquela corda. Quando ele atingia a aceleração X, capaz de colocar o avião no céu, um sinal era dado, o pessoal cortava a corda com um facão e o avião subia para o céu. Já pensou? Você já pensou? Como é que precisa desse profissional? Se precisa da professora, como era a minha missão ali, a missão de tantos e da professora Damares, ora, se fazia necessário também um piloto com aquela coragem. O avião ficava preso por uma corda à árvore até ganhar aceleração suficiente para poder subir aos céus. Ricardo, ele me falava disso com bom humor, ríamos muito. Naquela noite em Belém nós rimos bastante. Ele me fazia muito bem. E rimos ainda mais porque as notícias eram boas envolvendo a Fabiana. Depois acabamos indo juntos, depois do restaurante para o hotel. Ele se hospedou lá também. Ficaríamos em quartos separados. Mas que besteira, que bobagem. Eu não era menina. 24 anos. Ele, 32. Não havia nenhum menino ali. Que besteira, que bobagem. Se nós nos queríamos tanto. Para que 2 quartos? Fui eu que falei. Ricardo, para que 2 quartos? Você já não atingiu o nível de aceleração para subir?
para subir pro céu, atingir. Então corta a corda. Corta a corda. Corta. E aquela foi a nossa primeira noite juntos, naquele hotel em Belém. Tinha que ter o ar-condicionado, porque, nossa, o calorão que fez. O calorão que fez. Olha, nem o ar-condicionado dava conta. Sim, foi uma noite linda de amor. No dia seguinte, depois de um belíssimo café da manhã, fomos juntos ao hospital. A Fabiana estava muito melhor, mas teríamos que nos despedir dela, porque a professora Damares já sentia a minha falta lá no projeto. Ela não estava dando mais conta de juntar as salas. A Fabiana ainda teria um repouso longo pela frente, e no avião sertanejo do Ricardo, eu embarquei. Dessa vez a decolagem tranquila, porque ele partiu de uma grande pista lá no Belém. E já em Onças a coisa era mais apertada. A pista era pequenininha.